Guerra Fria, então. Ainda Guerra Fria e por um bom tempo Guerra Fria. Tudo o que a gente estudar depois dessa Segunda Guerra de 1945 em diante, até os anos 90 desse mesmo século XX, estarão carimbados com esse selo da Guerra Fria. Tudo o que a gente... tudo que vai figurar nos nossos próximos assuntos, né? Até a gente chegar numa história contemporânea muito mais recente, dos anos 90 para cá, depois mesmo do fim da ditadura militar aqui no Brasil. Então, grande parte dos nossos próximos assuntos até o final do ano estarão sob a égide da Guerra Fria. Então é muito importante vocês entenderem esses passos iniciais, né? Esses pressupostos iniciais, todos esses conceitos que vão nortear a Guerra Fria, porque é mais ou menos nesse sistema que o mundo vai viver os próximos 45 anos, aproximadamente. Então, pela introdução que eu fiz na aula passada, ou 2 aulas atrás, sei lá, é para ter ficado claro para vocês que essa Guerra Fria se trata de um conflito mais político-ideológico, quer dizer, tem uma camada muito proeminente desse conflito político-ideológico. Eu ia dizer que não foi um conflito armado, mas teve muitas guerras e revoluções armadas durante esse período. A gente vai falar sobre algumas delas, eu vou só pontuar no fim desse vídeo, mas a gente vai falar com mais atenção nas próximas aulas. Mas não houve um combate, um conflito direto entre as duas principais potências que nortearam e encabeçaram essa guerra, né? Que foi Estados Unidos e União Soviética. Esse conflito, e eu falei que uma marca dele foi essa competição, né? Essa necessidade de um se provar melhor do que o outro sempre, nas mais diversas áreas, inclusive a aula passada foi justamente sobre isso, sobre essa corrida espacial, de um se provar sempre mais superior ao outro, tanto em questão de armamento, ou ciência, ou desenvolvimento técnico, ou enfim, qualquer coisa que fosse, eles tinham que se provar mais eficientes do que o outro, né? Para assim dizer que, tá vendo? O meu sistema político é muito melhor que o seu. A minha maneira de ver a vida é muito melhor do que a sua. Os meus cidadãos, ou os adeptos a essa ideologia política e econômica, são muito mais felizes, muito mais prósperos, muito mais ricos, muito mais... Quer dizer, essa questão da riqueza é meio polêmica nesse caso, né? Mas eles teriam, então, uma condição de vida muito mais favorável, muito mais invejável até, né? E a propaganda teve uma importância muito grande nessa conversa toda. Inclusive, a propaganda, gente, é uma arma tão eficiente e tão inteligente, se bem usada, pode alcançar tantos benefícios em favor de quem a usa, né? A gente viu a propaganda no Estado nazista, viu a propaganda fascista, viu a propaganda mesmo com Getúlio Vargas aqui no Brasil, na era Vargas de 30 a 45. Então, essa é uma ferramenta que não caiu em desuso, né? Depois do fim da Segunda Guerra, inclusive ela foi ainda mais fomentada. Tanto é assim que a corrida espacial era mesmo uma ferramenta de propaganda, de mostrar quem que era melhor do que o outro. E a gente já viu como isso se desenrolou, né, na última aula. Salientando, pensando alguns dos fatos dos principais eventos que se deram. E aí vocês tenham em mente o lapso temporal que a gente cobriu na última aula. Foi mais ou menos de 1957, com o lançamento do Sputnik 1 pelos soviéticos, aí em seguida do Sputnik 2 com a Laika e tal. Aí depois, em janeiro do ano seguinte, em 1958, com o Explorer 1 pelos Estados Unidos, e eles vão ali... Quer dizer, eu ia dizer, um tentando ser mais avançado do que o outro, mas os Estados Unidos levou um couro da União Soviética, mas chegou no ponto de chegada que ficou estabelecido para essa corrida, né, que era a Lua, chegar até lá, descer lá, dar uns passinhos para cá e para lá, fincar uma bandeira, tirar umas fotos, pegar umas pedras, trazer para casa, e isso foi feito.
deixar uma mensagem, né? Então, a gente marcou o lapso temporal dessa corrida espacial de 1957 a 1975, aproximadamente. Percebam, são mais de 20 anos aí. E a gente segue nessa empreitada, né? E a gente vai fazer alguns saltos temporais, mas tentem acompanhar. E se tiver difícil, se tiver alguma dúvida, quer dizer, vão sempre anotando, né? Sempre anotem as datas e os eventos sobre os quais nós vamos falar. E se tiver muito difícil, se tiverem com dificuldade, aí perguntem para mim, a gente vai conversando com maiores detalhes sobre as questões que vocês levantarem eventualmente, né? Grandes armas a favor dessa propaganda, tanto de um lado como do outro, foi o cinema e o esporte. E mesmo nessa corrida espacial, né, que eu acabei de falar. Cada sistema econômico, alinhado com uma determinada ideologia, defendia o seu lado e fazia uma campanha contra o seu opositor nessa dicotomia que definiu mesmo a Guerra Fria em toda a sua extensão, né, todo o seu período de duração. Uma ferramenta muitíssimo explorada nesse sentido foi o cinema, e particularmente o cinema norte-americano, teve uma repercussão fortíssima, até pela sua qualidade técnica, desenvoltura prática, inovações no campo cinematográfico, né? Os filmes do Rocky, por exemplo, do Rocky Balboa lá, do boxeador, são um perfeito retrato dessa guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. E ele desenha um cenário dos Estados Unidos defensores da justiça e da liberdade, de um modo de vida exemplar e até invejável. Esse mesmo objetivo, o foco da propaganda durante esse momento, né, de Guerra Fria, tanto de um lado como do outro. Mas Estados Unidos trabalhou com isso de maneira exemplar na cinematografia. E esse filme do Rocky é um bom exemplo. E é claro, né, que no fim o bem vence o mal. Mas o que é o bem nesse caso? Quem que é o bem e quem que é o mal? Vocês não precisam nem ter assistido o filme para saber que o Sylvester Stallone ganha no final, né? Mesmo depois de ter levado uma sova de porrada. Outro exemplo bastante próximo da cultura popular são os filmes do 007, do James Bond, que é um agente secreto do serviço de inteligência britânico, o MI6, que sempre lutava contra os vilões soviéticos. Se vocês já assistiram os filmes do 007, né? Prestem atenção. Se vocês não assistiram, recomendo que assistam. E com atenção a esses detalhes, né? Essas questões que perpassam tão por um pano de fundo, mas que estão passando uma lição. Eles têm uma mensagem muito clara por trás desse entretenimento, né? Eles têm uma lição a passar. Eles têm um exemplo a dar. O que é o bem, o que é o mal, quais são os ideais a ser seguidos, certo? Eles têm uma lição de moral para passar. E é desses filmes de espião que vocês já têm no seu repertório os nomes das principais agências de espionagem da época. A CIA dos Estados Unidos, o MI6 da Grã-Bretanha, a KGB da União Soviética. Essa guerra ideológica travada no campo da propaganda extrapolou o cinema e também tomou os esportes e mesmo a própria corrida espacial, que eu já falei umas 2, 3 vezes ao longo desse mesmo vídeo, né? Essa rivalidade se manifesta de modo muito claro nos Jogos Olímpicos disputados nesse período. Lembrem-se que se essa Guerra Fria durou uns 45 anos, então foram vários eventos, né? Os Jogos Olímpicos aconteceram algumas vezes nesse lapso temporal. Pelo menos 10 vezes, né? 12 vezes, se é de 4 em 4 anos. E tem uma tabelinha na apostila de vocês que mostra mais ou menos quantas medalhas cada um desses países ganhou ao longo desse período em vários desses eventos. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aqui. O total de medalhas em disputa, quantas a União Soviética ganhou, quantas os Estados Unidos ganharam e um placar final, no qual, por acaso ou não, a União Soviética também ganhou dos Estados Unidos. Mas, no campo da economia,
nós também tivemos uma série de reviravoltas, de transformações nesse pós-guerra, que é justamente esse período que a gente está falando, mas na realidade, já desde a crise de 1929, o liberalismo econômico tinha caído em descrédito. E esse foi justamente um dos fatores que impulsionou a ascensão dos regimes autoritários, nazista e fascista na Europa, daqueles anos 30, que foram os antecedentes da Segunda Guerra, que a gente falou com bastante detalhe algumas vezes, né, ao longo das últimas aulas. Então, isso se deu por causa da queda do liberalismo econômico com a crise de 29, em 1929. Então, essa ideologia capitalista precisava ser reformulada, né? Precisava passar por uma reforma. E a gente viu que a solução encontrada para essa crise nos Estados Unidos não descambou para o totalitarismo, nem para o totalitarismo, que se manifestou na Itália, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, e nem para o socialismo da União Soviética. Encontrou uma terceira via, uma outra alternativa para salvaguardar o capitalismo sem acabar com ele, né? Propôs algumas mudanças para que ele pudesse continuar vigente. E a principal potência capitalista do mundo já não podia mais contar com a ação do livre mercado e da sua mão invisível para resolver esses problemas que pareciam insolúveis e de fato não seriam resolvidos, né, se deixasse simplesmente a economia andar por si mesma. Quer dizer, eu estou me atrevendo a dizer que não seriam resolvidos daquela maneira, mas a gente não tem como saber, né, como as coisas teriam acontecido se elas tivessem acontecido de uma maneira pela qual elas não aconteceram efetivamente. A gente sabe como elas aconteceram, porque elas aconteceram, né? A partir das coisas que foram feitas. Mas a gente não sabe como poderia ter acontecido se fizéssemos outras coisas. Mas, enfim, me atrevo a dizer que aquela crise não seria resolvida sozinha, assim como que por um passe de mágica, porque esse mercado realmente se autorregula e tudo mais. Aqueles pressupostos do liberalismo econômico clássico. Bom, eu falei para vocês que o New Deal saiu das elaborações de um economista chamado John Maynard Keynes, do keynesianismo. Foi esse mesmo keynesianismo que inspirou o estado de bem-estar social, que veio a substituir o liberalismo econômico em boa parte do mundo capitalista e trouxe melhoras sensíveis, que pôde efetivamente recuperar a economia mundial e tirar o capitalismo de maneira geral, né, mas os Estados Unidos e todos os seus adeptos dessa crise de 29. Isso não foi imediatamente em 29, né? Foi 30, 31, 32, a crise foi se arrastando, né? Até que, foram tomadas essas medidas e ela de fato foi se recuperando, né, gradativamente. Mas o que é esse estado de bem-estar social? Esse estado de bem-estar social consistia em permitir a intervenção estatal na economia de modo a regulá-la e permitir o seu bom funcionamento, com ampla intervenção estatal na economia que era execrada pelo liberalismo clássico vigente até então. Então era realmente uma quebra de paradigma, né? Se reinventar para não deixar de existir. E aí eu estou falando do capitalismo de maneira geral. Então esse Estado interviria em setores chaves para o desenvolvimento social, como saúde, transporte, educação, previdência. Tá, mas interviria como? No sentido de garantir boas condições de uso e acesso a todos esses serviços por toda a população, por toda a sociedade, e não só aos detentores do capital econômico derivado da livre competição do livre mercado. Então visava uma maior participação social e garantia de direitos sociais para toda a sociedade, para toda a população, e não só para uma elite capitalista que poderia bancar esses serviços, entendeu? Esse modelo econômico vigorou até os anos 70, mais ou menos, quando ele levou uma rasteira da crise do petróleo, em 73, e a manutenção desse estado ficou muito onerosa. Esse evento conjuntural da história imediata, aliado com a ascensão de governos conservadores nos Estados Unidos e na Inglaterra, propiciaram uma alteração nessa política capitalista vigente e um retorno ao liberalismo, mas sob uma nova roupagem agora. Esses serviços essenciais que estavam a encargo para ser
garantidos por esse estado de bem-estar social, esses serviços essenciais foram reencaminhados para a iniciativa privada, deixaram de ser responsabilidade do Estado. E o Estado, então, ele procura se abster, de novo, de intervir dessa intervenção na economia, desafogando os cofres públicos desses gastos e passando esses serviços para a iniciativa privada. Então agora, para você ter transporte de qualidade, educação de qualidade, saúde de qualidade, aí agora você teria que pagar. Isso já não mais era garantido pelo Estado. Ah, mas como que o Estado garante essas coisas? Através dos impostos, né? Então, ainda que os impostos sejam maiores, a intenção, pelo menos, a lógica do negócio é: o Estado arrecada essa grana através dos impostos e converte esse dinheiro nesses benefícios à população, nesses serviços essenciais à população, mas garante efetivamente o acesso a toda a população a serviços de qualidade, entendeu? É disso que se trata o estado de bem-estar social. E tem as suas limitações, né? Tem as suas dificuldades de implementação, e eu acredito que vocês devam estudar melhor esses sistemas econômicos com maior profundidade em geografia política, né? Ou sociologia eventualmente. Bom, e aí a gente está falando de um momento meio inicial da Guerra Fria, que também vai vivenciar um momento de bastante efervescência social, com vários movimentos sociais. Toda aquela propaganda liberal e libertária de liberdade, igualdade, fraternidade, desde os movimentos iluministas e da Revolução Francesa de fins do século XVIII, tinha de fato inspirado muitos movimentos com roupagem democrática. Tais quais a própria Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, vários movimentos de independência pelo mundo todo nesse mesmo século XIX, enfim. Inclusive, a própria Segunda Guerra Mundial podia ser vista sob o prisma dos governos defensores da liberdade e da igualdade contra os autoritários e ditatoriais, né? A gente pode fazer essa leitura da Segunda Guerra. Mas, terminada a Segunda Guerra, mesmo que tenha vencido o lado do bem, da democracia e da liberdade e da igualdade, mesmo esse mundo capitalista tinha lá a sua cota de autoritarismo em dia. E não era só uma bobeirinha aqui ou ali. As estruturas de dominação social e apagamento das minorias ainda reinava, ainda imperava. Quer dizer, esses defensores da liberdade e da igualdade não aplicavam, não faziam uso de tanta liberdade e igualdade assim, tanto quanto eles pegavam e lutavam, né, por esses ideais. Eles não executavam no seu próprio território. É igual a gente sair daqui e ir lá para a porcaria da Lua, botar uma plaquinha de que a gente foi em paz e que é paz entre os mundos e tal, e tá se matando aqui na Terra. Né? É uma questão de prioridades, eu acho. Bom, e isso mesmo o principal representante dessa suposta liberdade e igualdade, defensor da democracia e dos direitos individuais dos próprios Estados Unidos, né? Ele vai protagonizar vários movimentos sociais por luta por efetiva liberdade e igualdade, né? Por exemplo, o movimento negro e o movimento feminista. E muito embora esses movimentos negro e feminista já estivessem em luta desde longa data, de longuíssima data, visto que as violências e opressões a essas minorias já eram muito antigas, milenares até, se a gente for falar Quer dizer, na realidade, a exploração da mulher, ela acompanha mesmo o desenvolvimento da humanidade, né? Agora, num tempo muito mais recente, nós estamos caminhando para uma alteração desse estado de coisas, né? Mas a exploração do negro e o revestimento dessa característica física, uma releitura como sendo moralmente negativa, né?
a exploração e a subjugação do negro pela sua cor mesmo, que altera o seu status como pessoa, como cidadão, foi construída, né? Quer dizer, todas essas igualdades são construídas, todas elas são socialmente construídas, nenhuma delas é natural, nenhuma delas deriva da natureza. É aqui nesses anos 60, então, que esses movimentos eles ganham bastante força e proeminência, ainda mais na realidade, né? Ganham bastante destaque nesse mundo moderno, mais conectado, mais intelectualizado, mais íntimo mesmo desses ideais de liberdade e igualdade. A gente tem uma população letrada muitíssimo maior do que em outros momentos históricos anteriores a esse. Agora, essa população que sempre foi historicamente subjugada tem ao seu alcance ferramentas para potencializar a sua voz, para alcançar mais gente, para se fazer ouvir mesmo, né? Tem ferramentas para lutar contra essa opressão, ferramentas mais eficientes, né? Não é que não houvesse luta contra a opressão antes, sempre houve, mas agora ela pode alcançar uma proporção muito maior, e alcançou. Aqui também despontam aqueles movimentos pacifistas que eu falei na última aula. Em fins dessa mesma década de 1960, estoura um movimento ou um momento de protestos na França que foi um marco para os movimentos sociais no mundo todo. Depois disso, em maio de 1968, que começou com reivindicações de estudantes e ganhou tanta força que os trabalhadores também aderiram a esse movimento. Eu me lembro que em 2018 eu estava no último ano da faculdade. E esses eventos de maio de 68 estavam completando 50 anos, né? E teve uma série de palestras na faculdade. O então presidente da França, durante esse ano de 68, era o Charles de Gaulle, aquele mesmo da Segunda Guerra, que tinha resistido à invasão nazista e comandava um exército de resistência e foi saudado como um herói de guerra após o fim dela, né? Com o fim dela, ele estava sempre participando da vida política. Ele foi eleito presidente, foi reeleito presidente da França, mas, bom, se tinha um movimento social, popular, de estudantes, trabalhadores, por uma classe popular, né? Que ganhou proeminência no mundo inteirinho, alguma coisa não estava tão bem assim lá, né? A atividade política dele pode ser vista como foi motivo, né, gerou uma série de polêmicas, e esses movimentos de 68 foram reprimidos por ele, mas ele não pôde suster essa resistência aos movimentos com tanto autoritarismo. Ele cedeu a algumas das reivindicações dos trabalhadores e capitulou no ano seguinte. Ele renunciou ao cargo. Bom, esse mesmo ano de 1968 viu o assassinato do Martin Luther King, um dos grandes líderes, dos grandes nomes do movimento negro, e esse ano de 1968 antecedeu o Woodstock, em 1969, que pediu por paz, amor, liberdade, igualdade, o fim da guerra do Vietnã, o fim da opressão às minorias. Mas essa guerra do Vietnã, o que foi isso aí? Lembrem-se que, de novo, eu vou acabar me repetindo algumas vezes, a gente está tratando de um lapso temporal muito grande. Abarcou mais do que 4 décadas. Então, muita coisa aconteceu. Quer dizer, é óbvio, né, que muita coisa aconteceu durante esse período. Ainda mais se a gente está falando de um evento, né, do advento dessa Guerra Fria, que tomou o mundo inteirinho. Então, tudo o que aconteceu no mundo entre 1945 e 1991 tinha a ver com a Guerra Fria, direta ou indiretamente. Esse jogo de oposições fez sentir o seu impacto no mundo inteirinho, em todo esse período, ao longo de todo esse período. E é óbvio que a gente não vai falar sobre todas as coisas, em todas as instâncias, nos mais íntimos meandros do poder em todas as instituições, mas tem alguns eventos que a gente vai salientar e vai tratar deles com maior profundidade
a saber algumas guerras, das principais guerras e revoluções acontecidas durante esse período da Guerra Fria. Vocês vão dar uma olhada na apostila de vocês, tem aí alguma coisa sobre a Revolução Socialista na China, que se concretizou ou teve alguma importância, né, proeminência, teve uma data marcada em 1949, pouco depois do fim da Segunda Guerra, a Guerra da Coreia, de 1950 a 53, a independência da Indochina, logo em seguida em 54, essa Guerra do Vietnã, que se estendeu, se arrastou, foi um negócio assim, foi um evento absolutamente traumático, e uma das marcas mesmo dessa Guerra Fria, que se estendeu de 1955 até 1975. Então, vários movimentos pacifistas que ganharam bastante proeminência, bastante participação popular, pediam insistentemente pelo fim da Guerra do Vietnã, pela retirada dos Estados Unidos do Vietnã nesse evento, que a gente vai trabalhar melhor. E a Revolução Cubana de 1959, que vai também mudar. Estudar a Revolução Cubana, gente, é essencial, é muito, quer dizer, todos esses assuntos, né? Mas para a gente entender o mundo que a gente vive hoje, por que as coisas são da maneira como são, por que os nossos sistemas se organizam da maneira como se organizam, por que nós temos essas guerras, esses conflitos, esses preconceitos historicamente construídos, a gente tem muita bagagem cultural produzida nesse período, e se a gente não entender essa conjuntura toda, tem muita coisa que escapa ao nosso entendimento, né? Então, essas coisas serão objeto dos nossos estudos e da nossa mais minuciosa atenção pelas próximas semanas. Aquela mesma coisa de sempre. Não se bastem com esse vídeo, tá? Não se limitem a esse vídeo. Leiam o texto da apostila de vocês, assistam o vídeo, façam anotações sobre essas coisas, marquem as datas, os nomes, os eventos, tá? Levantem esses dados, essas informações que eu estou passando para vocês. Se, poxa, não entendi, ou faltou, o que é isso aqui, o que é aquilo ali, por que isso aconteceu, quem que é esse cara? Assistam outros vídeos sobre esses assuntos. Se tiverem dúvidas pontuais, né, alguma coisa que vocês queiram perguntar, vocês queiram falar, vocês queiram externar, e é bom que vocês falem. Vocês não quiserem falar comigo? Falem com vocês mesmos, né? Conversem entre si, escrevam para mim, mandem as perguntas, mandem os seus questionamentos, as suas dúvidas, enfim, abram o seu coração. E é isso aí, gente. A gente se vê na... Quer dizer, esse vídeo eu já vou mandar para vocês na sexta-feira, que tem aula Tira Dúvida. Bom, qualquer coisa não é difícil de me achar, tá? Então a gente vai se falando. Até mais.